quinta-feira, eu disse para vocês que existem algumas questões abertas no governo Bolsonaro. Queiroz, Michele, o imbróglio envolvendo as fake news, os filhos do presidente e a posição de Paulo Guedes. Com a pesquisa do Datafolha de ontem, complementada pela pesquisa do Datafolha de hoje, que mostra que os brasileiros isentaram Bolsonaro da responsabilidade da pandemia e das mortes de Covid-19 no nosso país, Bolsonaro teve uma resposta para a questão Paulo Guedes. A aprovação de Bolsonaro nunca esteve tão alta. Bolsonaro percebeu que encontrou um caminho para a reeleição em 22. Ele percebeu que ser aquele deputado conflituoso, bélico, que fez com que ele fosse eleito presidente da República, talvez não funcionaria para ser reeleito em 22. E principalmente que o plano para ser reeleito, respaldado por um crescimento econômico pujante, não iria acontecer. 1,1% em 2019 foi algo ridículo, pífio. E a paciência de Bolsonaro com Paulo Guedes, você bem sabe, estava já no final. Bolsonaro havia dado um ultimato a Paulo Guedes: ou você me entrega no meio do ano perspectivas econômicas para um bom crescimento em 2019, ou você está fora. Guedes pode ter tido uma sobrevida com a pandemia. Muitas pessoas morreram, mas Paulo Guedes teve uma sobrevida. Entretanto, Bolsonaro já estava cansado do posto Ipiranga, conhecido como Imposto Ipiranga depois. E Guedes entrou em conflito com a ala desenvolvimentista do governo, formada pelos militares. Os militares acreditam que o Bolsonaro precisa fazer um PAC 2.0, um programa de aceleração do crescimento, e investindo em obras que estão paradas, investindo em obras que ainda estão inacabadas para aquecer a economia. Uma espécie de Lula às avessas. E muitos estão criticando Paulo Guedes, falando que ele é primário, falando que ele é um idiota, falando que ele tem pouco repertório. Porque Guedes não é economista, ele é um investidor, um aplicador do mercado financeiro. Mas como economista ele não consegue ter pensamentos econômicos. Na verdade, o pensamento econômico de Paulo Guedes é primitivo, lá da década de 50, quando surgiu o FMI, e isso vocês já sabem. Mas a situação de Paulo Guedes começa a ficar cada vez mais complicada e nós estamos acompanhando essa evolução. Muitos diziam, e eu repliquei aqui para vocês ontem, no meu vídeo falando sobre o blog do Vicente, do Correio Brasiliense, dizendo que Bolsonaro está com a paciência esgotada com Paulo Guedes e iria acelerar a demissão do ministro. E agora o Estado de Minas traz uma outra novidade a respeito desse assunto. Porque já começam a falar de nomes para substituir Paulo Guedes. E onde há fumaça, há fogo. Alguém fala de nomes para substituir o Tarcísio? Alguém fala de nomes para substituir o Ricardo Salles? Alguém fala de nomes para substituir o Braga Neto? Não. Ninguém fala. Alguém fala de nomes para substituir o Augusto Heleno? Não. Mas já começam a falar da substituição de Paulo Guedes. Onde há fumaça, há fogo. E quem é esse favorito para substituir Paulo Guedes? É Campos Neto. Campos Neto é o favorito para substituir Paulo Guedes caso o Bolsonaro decida demiti-lo. Críticas de Guedes pelos entraves às reformas e o alerta que fez sobre os riscos de impeachment de Bolsonaro caso estoure o teto de gastos minaram a relação dele com o Planalto. Já se fala na saída do ministro e o preferido para a vaga é o presidente do Banco Central. Essa é uma reportagem de hoje, dia 15 de agosto, do Estado de Minas. Hoje, sábado. O casamento entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes chegou a uma encruzilhada. Os termos do desentendimento incluem o desejo do presidente da República pela reeleição e o posicionamento do ministro da Economia em defesa do teto de gastos e das reformas estruturantes. Apesar de pregar publicamente que há uma unidade entre os seus ministros, Bolsonaro considera a demissão de Paulo Guedes. Isso já aconteceu. Bolsonaro já falava várias vezes que estava unido com seus ministros e depois esses ministros acabaram sendo demitidos. A verdade é que há um conflito interno no governo Bolsonaro. Guedes quer cumprir aquilo que ele foi destinado a cumprir. Ele é um arauto do capitalismo financeiro. Mas as mudanças e as reformas do capitalismo financeiro esbarram no desejo de Bolsonaro ser reeleito. Bolsonaro percebeu, ele não é bobo, ele é uma máquina de vencer eleições. Venceu todas as eleições que participou. E ele sabe que, seguindo Paulo Guedes, seguindo a vertente neoliberal, ele dificilmente vai ser reeleito. Porque o crescimento econômico nacional
pelo neoliberalismo vai fracassar, dificultando assim uma possibilidade de reeleição de Bolsonaro. A sua popularidade cresceu justamente quando ele olhou para os mais pobres, e é isso que ele vai continuar fazendo. Guedes e Bolsonaro são incompatíveis. A saída de Guedes pode tumultuar os mercados, pode tumultuar o capitalismo financeiro, pode retirar de Bolsonaro a Fiesp, pode retirar de Bolsonaro o próprio capitalismo financeiro. Entretanto, como que alguém vai cogitar o impeachment de Bolsonaro com hoje 37% e uma tendência de alta, com 40% de aprovação? Muito, mas muito difícil Bolsonaro ser retirado com um pedido de impeachment, por mais que a esquerda por mais que a direita, sendo apoiada pela esquerda, pressione Bolsonaro. 30% já era difícil, 37% mais ainda, 40% é praticamente impossível. E a tendência é que, com a oposição praticamente inerte, com a esquerda desestruturada, não dando um projeto, não dando uma via alternativa, a tendência é que Bolsonaro aumente ainda mais a sua popularidade. E aí, com Guedes ou sem Guedes, com capitalismo financeiro, sem capitalismo financeiro, Bolsonaro fica ainda mais protegido, porque ele vai ter algo que hoje o capital financeiro não tem, que é respaldo popular. Se você chegou até esse momento, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, deixe seu comentário e também me siga lá no Twitter, @profileoficial.